Aqui é André Bendlin-Kostetzer, eu sou terapeuta sistêmica e consteladora familiar. E hoje eu vim falar sobre o capítulo 5 da segunda temporada de Uma Nova Mulher na Visão Sistêmica. Nesse capítulo, Erden vai constelar com Zanã a pedido de Leila. Porém, ele vai até lá, mas ele não quer ter a responsabilidade de ir até lá. Quando uma pessoa não quer assumir uma responsabilidade, nós já percebemos que tem algum trauma infantil, onde a pessoa não consegue ser adulta para ter suas próprias responsabilidades. Dentro dessa constelação, nós vemos que ele foi vítima de uma traição. A família dele foi vítima de traição, inclusive ele passou fome. E a fome é um trauma muito grande para uma criança. Isso explica um pouco das suas atitudes. E Zanã sugere para que ele plante algumas plantas. Interessante de nós plantarmos uma planta em oferecimento ou homenagem ao ancestral, um aborto. Eu sempre sugiro para que a pessoa plante essa planta e espere com que essa planta ela viva a vida dela. Talvez ela nem sobreviva muito tempo, para respeitar esse destino dela também. Então eu sempre sugiro para que a pessoa plante fora de casa, em algum lugar que essa planta possa viver o tempo dela. Porque se a pessoa planta dentro de casa, num vasinho, e depois precisa jogar fora, fica uma sensação um pouco ruim. Então, vai de cada pessoa, mas é uma sugestão que eu sempre dou e que aconteceu ali dentro da minissérie. A mãe de Leila comprou um carro para Leila e pela primeira vez conseguiu olhar para Leila com olhos acreditando nela. E quando uma mãe não acredita num filho, esse filho se sente impotente. E quando uma mãe olha para o filho, vendo a potência desse filho, tudo muda. Muitas pessoas não conseguem prosperar na vida porque sempre quando vão dar aquele passo para desabrochar, tem aquele trauma infantil, aquele trauma da mãe que sempre olhou com julgamento. Aconteceu um caso muito legal. Dentro desse capítulo teve algo que eu achei muito engraçado, que a médica amiga da Ada foi até Zanã para verificar como era a constelação. E a Ada pergunta se ela foi ali para espionar a Ada ou para realmente participar. E ela é chamada na constelação de Erden e ela sente todo esse campo. E isso foi muito legal porque provavelmente ela foi ali só para... E isso foi muito interessante porque provavelmente ela foi ali só para olhar ou talvez espionar e entrou nesse campo e sentiu como é esse campo. Teve algo muito interessante nesse capítulo que Sevgi falou para Fico da impossibilidade de ter filhos. E isso é algo muito interessante e muito importante dentro de um casal. Porque se dentro de um relacionamento, um dos dois não tem a possibilidade de ter filho, ele pode automaticamente liberar o outro para ter filho com alguém. Saudável é liberar um ou outro para não ter filho, ou se quiser permanecer junto, é aceitar essa deficiência do outro. Temos casos de pessoas que liberam o outro e que se separam por essa incapacidade. Tem que haver um mútuo acordo. Por isso, relacionamento e casamento é coisa de gente grande. Diário ajuda a Ada a estudar e mostrar as comprovações sobre a constelação familiar no hospital. E mesmo assim, Ada é demitida. E sobre isso, eu queria fazer um comentário que um dos meus professores de constelação familiar era médico. E ele era motivo de falatório entre os seus amigos residentes, porque todos os pacientes dele eram pacientes que sempre se curavam, então apelidavam ele de mãos mágicas. Mas ele conseguia ler as pessoas que queriam se curar e as que não queriam se curar. Hoje em dia ele é um professor que dá aula em 26 países, eu tive o prazer de conhecê-lo, e só sobre constelação familiar e saiu da medicina para ficar com a constelação familiar. E isso me deixou muito envolvida com essa história de Ada, porque foi algo que eu presenciei fisicamente. E aguardem o comentário sobre o capítulo 6.